Por que o Steve de Sex and the City é a segunda pior pessoa do mundo, perdendo só pro Donald Trump? Oi, gente. Eu fiquei com vontade de falar sobre o Steve porque nesses últimos dias eu vi aqui no TikTok um edit romântico do Steve com a Miranda. E daí eu estava prestes a entrar e comentar alguma coisa detonando o Steve, quando de repente eu me deparei com vários comentários falando: ai, o Steve merecia mais, ai, a Miranda acabou com a vida do Steve, ai, coitadinho do Steve. E daí eu quase fui parar no hospital, porque eu falei, não é possível que alguém pense isso, porque a única coisa que o Steve merecia era desprezo, era cadeia. Eu entendo que na época da exibição da série ele era considerado fofo e bonzinho, porque o roteiro também criava algumas cenas que fazia parecer dessa forma, e o ator também é muito carismático, é muito charmoso, mas pra mim hoje em dia não tem mais como pensar isso, então eu queria fazer um vídeo trazendo aqui um pouco sobre o Steve e como ele era folgado, misógino e como ele quase destruiu a vida da Miranda. Quase não, né? Ele destruiu a vida da Miranda. Como tudo em Sex and the City, vale a pena a gente olhar um pouco pra trás pra entender como a Miranda chegou no crápula do Steve. Pra início de conversa, a vida amorosa da Miranda sempre foi um fiasco. Pouco antes de ela conhecer o Steve, ela estava saindo com o Ethan, que era um documentarista viciado em filmes mais 18. E daí as coisas não vão pra frente. Logo depois do Ethan, ela se reconecta com um antigo amigo dela, que é o Jeremy, que veio de Londres. E daí ele começa a rolar uma química entre eles, né? E enfim, parece que tudo vai dar certo pra Miranda, só que nunca nada dá certo na vida amorosa da Miranda. Então, Jeremy, que é o amigo da Miranda, conhece a decoradora da Miranda, a Madeline, eu acho. E daí os dois se apaixonam. E daí os dois anunciam o noivado uma semana depois de se conhecerem. E a Miranda fica pra escanteio. Teve outro caso também antes do Steve, mas eu acho que a princípio já é suficiente pra gente entender que a Miranda estava na lama. E daí a gente parte pro dia que a Miranda conhece o Steve. Nesse dia em questão, a Miranda ia sair com a Carrie. Elas tinham combinado de se encontrar em um bar. Daí a Miranda vai até o bar, só que a Carrie dá um bolo nela, porque o Big ligou pra ela. E sempre que o Big faz assim, a Carrie corre atrás dele. A Miranda fica no bar, super brava, e daí ela conhece o Steve, que é um garçom, e ele fica fazendo gracinha com ela e tal. Eles acabam indo pra cama, mas aí no dia seguinte a Miranda fala que era uma coisa puramente casual e que não ia acontecer de novo, o que mostra que desde o início ela não queria o Steve. E eles também não trocam telefones. A Miranda fala que ela não quer, porque ela não quer nada com o Steve. Ela sabe que ela merece bem mais e ela tá certa sobre isso. No dia seguinte, o Steve, que não sabe ouvir um não, vai até a casa da Miranda e fala: ah, eu quero sair com você, eu quero me conectar com você. E a Miranda fala: não quero, de novo. Aí ela fala que vai sair e ele fica insistindo em saber o que ela vai fazer. E daí ela fala: ah, eu vou sair com umas amigas. E ele se convida pra ir com ela nesse jantar. No jantar ela acaba falando algumas coisas rudes pro Steve. E eu já vi algumas pessoas falando: ai, olha como ela era tóxica com o Steve. Mas assim, como que ela deveria agir com um cara que tá perseguindo ela, que ela já disse que ela não quer? E mesmo assim ele tá indo atrás dela. Daí nesse encontro, depois que a Miranda impõe o limite ao Steve, ele começa a se fazer de vítima, porque é isso sempre que o Steve faz. E ele começa a falar: ai, por que você odeia todos os homens? Porque não pode ser um problema comigo, mas é um problema exatamente com ele. A Miranda, pouco depois, sai correndo atrás dele e os dois começam a se relacionar. E pra mim isso acontece muito porque, primeiro, o roteiro odeia mulheres. E segundo, a Miranda não tava tendo muita perspectiva boa pra ela, eu acho que até então. Que ele entrou também um pouco na cabeça dela e fez ela parecer que ela era uma pessoa injusta, que não tava dando chance pra um cara bonzinho, e legal, e fofo. E aí a Miranda cedeu e eles acabaram namorando. Daí a gente parte pro relacionamento. Desde que os dois começam a se relacionar, a Miranda vira a mãe do Steve. Até um momento que ela vai lavar a roupa dele e a roupa está com cocô. Não sei como a Miranda chegou nessa situação, mas ela chegou. Um ponto que eu acho válido abrir aqui é que a Miranda é uma advogada de altíssimo nível em um escritório muito bom em Nova York. E eu, como advogado, consigo saber o que a Miranda estava passando na época, que era muito trabalho, especialmente porque ela estava querendo virar sócia no escritório. Então, além de ela ter uma tonelada de trabalho para fazer como advogada, ela também tinha que ser a mãe do Steve e lidar com todas as besteiras que ele trazia para a vida dela. Tem até um episódio que me irrita bastante, que o Steve quer muito participar de um concurso que precisa acertar uma cesta com uma bola, né, de basquete, e ele tem certeza que ele vai participar e ele vai ganhar o prêmio. E assim, sem noção nenhuma da realidade, porque ele não pratica o esporte, ele é super baixinho, não que isso seja um problema, mas assim, o tempo todo a gente fica diante da realidade que o Steve é uma pessoa que não quer nada com nada, ele não tem a ver com a Miranda, ele não tá no nível da Miranda, e daí ele enche o saco da Miranda pra ir ver ele jogar uma cesta. A Miranda tá atolada de trabalho e ele discute com ela e faz ela ir ver ele jogando. E daí depois, obviamente, ele perde, porque ele não tinha chance nenhuma de ganhar esse jogo, porque as metas do Steve não tem qualquer relação com a realidade, e eu acho que essa é uma grande red flag pra se olhar em relacionamentos.
Se você se relaciona com a pessoa e ela fica inventando várias coisas que ela quer fazer e essas coisas não têm qualquer amparo da realidade, fuja. Fuja porque essa pessoa não é uma pessoa confiável. Essa pessoa não quer construir nada concreto, ela quer viver no mundo da fantasia. E daí ela vai culpar você pelos fracassos dela, que é o que o Steve sempre faz. Mas voltando, a Miranda não quer ir, porque a Miranda tem um monte de coisa pra fazer, obviamente, porque ela trabalha diferente de algumas pessoas. E aí o Steve surta, falando que ela não faz nada por ele, o que não é verdade, porque até lavar a cueca freada dele, ela tá lavando. Um pouco depois disso, a Miranda convida o Steve pra um evento de trabalho dela. Pra esse evento, ele precisa ir com roupa social. E ele não tem. Então ela leva ele numa loja para que ele possa comprar um terno e fique apresentável. E acha o terno super caro e daí não quer comprar. E daí ele dá um mini surto e termina com a Miranda falando que ele não tá no nível da Miranda, que a Miranda merece alguém melhor. Em relação a esse momento, eu tenho uma teoria de que ele não terminou com ela porque ó, ela merecia alguém melhor, porque isso ele já deveria saber desde o início. Pra mim, ele fez isso por ego ferido, porque ele queria humilhar a Miranda, mas enfim, não vem ao caso. Pouco depois disso, eles acabam voltando e a Miranda desce ainda mais os critérios dela, desce mais ainda o nível, e o Steve começa a fazer o que dá na telha dele. Ele trata a casa dela como se fosse um hotel, jogando tudo pra qualquer lado. E ele acaba pedindo, inclusive, pra se mudar pra casa dela. Porque, obviamente, o Steve mora num cortiço, no muquifo. E daí a Miranda, com a paciência que eu não teria, fala, olha, isso não é o momento certo. A gente acabou de voltar e tudo mais. E daí o Steve faz gaslighting nela, porque é o que ele sempre faz, e é por isso que ele sempre consegue voltar com ela. Falando pra ela, é como se você, às vezes, fosse o cara. Esse é um ponto que eu acho engraçado do Steve. Ele quer ter todas as regalias do patriarcado, ele quer que a mulher faça tudo por ele, que é o que a Miranda tá fazendo, e nenhuma responsabilidade. Ele quer o melhor dos dois mundos. E ele só invoca a feminilidade e masculinidade quando é pro benefício dele. Pouco depois, o Steve sugere pra Miranda que eles tenham um filho, o que pra mim é muito indicativo da realidade, que as pessoas sempre falam muito de como as mulheres querem prender os homens em casamentos, né, e com bebês, quando na verdade é bem o contrário, porque a mulher nunca prende o homem com um filho, a gente sabe disso, né? Vide números de abandono paterno, mas a gente não fala bastante de como os homens querem prender as mulheres com filhos. E isso acontece, eu acho que muito mais na realidade do que o contrário. E o Steve, obviamente, tá com uma vida muito boa, morando com a Miranda, e ele quer garantir isso, porque ele não vai encontrar alguém melhor que ela, e sabe disso. E isso se confirma depois. E daí, a Miranda fala, ai, não acho que é o momento de ter filho e tal. Daí, pra mim, o que é engraçado dessa parte toda de discussão sobre ter filhos é que pouco tempo depois, o Steve tá na casa da Miranda assistindo um desenho animado na televisão dela, super alto e dando risada. E a Miranda tá tentando trabalhar e não consegue, porque ele está incomodando ela. E daí ele fala, é melhor você se acostumar, porque a gente vai ter um bebê em casa. Gente, assim, o nível tá baixo demais. O Steve acaba convencendo a Miranda a eles comprarem um cachorro. E ele diz que vai cuidar do cachorro, e spoiler, ele não cuida do cachorro, o que já deveria ser indicativo suficiente de que ele não seria um bom pai, ele não seria um bom marido. Eles acabam terminando mais uma vez, e o Steve fica no sofá da Miranda porque ele não tem pra onde ir. Depois do término, ele acaba descobrindo um câncer de testículo, e a Miranda, quando descobre, ajuda ele, né, faz com que ele tenha todo o acompanhamento médico necessário, mesmo sem ter um relacionamento com ele. E daí, nesse meio termo, o Steve perde uma das bolas dele, a Miranda acaba sentindo pena dele e vai pra cama com ele. Daí é nesse momento que ela engravida do Brady, ou melhor, o anticristo. A Miranda, quando ela engravida, ela considera tirar o bebê. E assim, eu acho que, sem entrar no mérito se era certo ela tirar ou não, eu acho que as meninas são insuportáveis nessa parte. A Charlotte, que eu defendo muito, tá insuportável nessa parte. Ela faz a situação toda ser sobre ela, porque ela tá tentando ter um filho, e ela acha que a Miranda deveria ter, porque ela tá tentando ter. De toda forma, a Miranda acaba decidindo ter a criança, e daí eles combinam que vão compartilhar a guarda dela. Daí, depois de um tempo, a Miranda consegue se restabelecer na vida dela e começa a se relacionar com um médico super bem sucedido, que é o Dr. Robert Leeds. Esse Dr. Robert Leeds parece mais uma inclusão no roteiro só pra preencher cota, porque eles estavam recebendo muitas críticas de racismo, mas daí já é tema pra outro vídeo. De toda forma, o roteiro decide que a Miranda ama o Steve, na verdade, e daí os dois se reaproximam no aniversário do Brady e começam a se relacionar de novo. Na reta final da série, o Steve consegue o que ele quer, que é fazer com que a Miranda vá morar no Brooklyn, que é um bairro que ela não quer morar. Eles se mudam pra casa do Brooklyn e a Miranda começa a cuidar da mãe do Steve, que tem demência, além de cuidar do filho, da casa e basicamente sustentar todo o estilo de vida deles, né? Porque o Steve não faz nada. Durante a série inteira é muito difícil de ver o Steve fazendo qualquer coisa, porque no final das contas ele não é nem o homem nem a mulher da casa na cabeça dele. Ele é só um hóspede. E todo esse trabalho fica nas costas da Miranda, né? Porque a série quer fazer a gente entender que esse é um papel da mulher. Todo o trabalho de cuidado fica com a mulher, né? Isso tudo acontece na série, e daí a gente parte pro filme de 2008, que mostra a Miranda exausta. O Steve trai a Miranda porque eles não estavam indo pra cama já fazia algum tempo. Pra mim também nessa parte as meninas não são boas amigas, elas acabam incentivando ela a voltar. A Carrie, em especial, faz ela se sentir culpada de ter terminado com o Steve, o que mostra outra vez que ela é uma péssima amiga.
Enfim, os dois acabam indo pra terapia de casal, que é uma porcaria, porque no fim das contas o foco da terapia em casal acaba sendo o perdão e a reconexão, sendo que o Steve traiu a Miranda. E enfim, a série acaba colocando ali um momento fofo, que eles vão se encontrar na ponte do Brooklyn, se eles querem ainda alguma coisa. E enfim, acaba virando um momento super fofo pra outras pessoas, né? Porque pra mim é mais uma vez em que a Miranda acaba a própria cova. Concluindo a análise, pra mim o Steve é um cara que se faz de vítima o tempo todo. A parte engraçada do Steve é que ele, como muitos homens, ele quer as duas cadeiras do patriarcado. Ele quer ter os privilégios de um homem, que é ser priorizado, cuidado, que a mulher faça tudo por ele. E ele também não quer ter nenhuma responsabilidade como provedor. Não. Depois de tudo isso, em Just Like That, os dois se separam. A Miranda decide que ela merece mais, o que demorou muito pra acontecer. E daí ela tá com um cara que não contribuiu com nada na vida dela, que foi um estorvo na vida dela, e saindo desse casamento perdendo muito mais do que ganhando, porque até a casa que eles têm, ela perde. Enfim, já falei demais do Steve, vou parar por aqui, porque senão eu fico falando 2 horas sobre ele, o quanto eu odeio ele. Mas qual que é a opinião de vocês sobre ele? Vocês acham que ele era uma pessoa boa? Vocês gostavam do Steve? Vocês foram manipulados a gostar dele? Ou vocês sempre odiaram o Steve? Comentem, beijos.